Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem começou de fato o processo de reconciliation para aprovar o pacote de 3 trilhões e meio de dólares em infraestrutura, em adição ao pacote que veio do Senado de 1 trilhão, que deve ter aprovação final até o fim de setembro. Hoje saiu o dado de encomenda de bens duráveis, que é um ponteiro importante do investimento e deve ficar de lado para o mês de julho. Ontem, vendas de imóveis também de julho vieram com crescimento abaixo do esperado, mas com revisão para cima do passado recente, então com efeito líquido positivo para as estimativas de crescimento do PIB no segundo TRI, que nas nossas contas deve avançar 6,1% na variação trimestral analisada, que é como eles costumam olhar o dado por lá. Por outro lado, a sondagem industrial do Fed de Richmond veio com queda forte em agosto, ainda mostrando gargalos de oferta que devem machucar a atividade econômica no mês. Esses gargalos também bateram na confiança na Alemanha, com o índice IFO caindo em agosto, com melhora das condições correntes, sendo mais do que compensada por piora das expectativas por causa de falta de insumos e também receios sobre a variante Delta. Já na China, outro porto reabriu, terceiro mais movimentado do mundo, e além disso, o governo fez uma injeção de liquidez no sistema bancário, a maior desde o começo desse ano. Aqui no Brasil, as últimas notícias trazem que a bandeira vermelha 2, que está vigente nas contas de luz ao consumidor, pode aumentar significativamente por causa de despesas com o uso de térmicas mais caras e da pouca perspectiva de melhora do cenário de seca no curto prazo. A ANEEL, só lembrando, já tinha uma proposta de subir a bandeira dos atuais 9,50 para 11,50, e isso já era cenário base, mas essa proposta foi traçada em condições menos desafiadoras e o Estadão reporta que agora o aumento em discussão poderia ir bem além, para entre 15 e 20 reais, e que é provável que a bandeira vermelha 2 fique presente nas contas até dezembro. Além da questão hídrica em si, isso é super importante porque bate forte a inflação, uma vez que se o Brasil fechar o ano com vermelha 2 em 15 reais, o IPCA seria 0,7 pontos maior que a nossa expectativa atual, que contempla a vermelha 1, junto com boa parte do mercado e o próprio Banco Central. Se a bandeira ficar em 20 reais, essa expectativa sobe para 1,1 pontos do impacto, e aí a nossa projeção de IPCA, que está em 6,9% em dezembro, poderia ir para 8%, com aquela elasticidade que eu já mencionei aqui, de que cada 15 centavos de bandeira viram 0,01 pontos percentuais de IPCA. Além de gerar um desafio por questões de inércia na inflação, se o ano de fato terminar com IPCA ainda mais alto que o projetado, isso acaba diminuindo significativamente o espaço para maior gasto social no ano que vem, como por exemplo Bolsa Família, porque cada 1% a mais de inflação em dezembro tiram cerca de 8 bilhões de espaço para gasto no ano que vem. E também isso tende a ser ruim para a satisfação dos cidadãos com a economia e para a confiança do consumidor e empresários. Sobre o Bolsa Família aumentado, a ministra Flávia Arruda disse ontem em evento que o governo estuda um plano B, porque a reforma tributária que poderia trazer mais receita para cobrir o aumento de gasto não está andando, e esse plano B seria rever mais subsídios que o governo previa cortar gradualmente ao longo dos próximos anos, fazer isso de forma mais concentrada aqui no início. A necessidade de algo para compensar o Bolsa Família vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde qualquer aumento permanente de gasto só pode ser feito mediante corte de outra linha ou aumento de receita. Reforma tributária dos lucros e dividendos, como eu mencionei, segue sem consenso e sem grandes novidades, enquanto a PEC 110 do Senado, que é a que criaria um imposto sobre valor agregado no Brasil, ganha alguma tração, mas com pouco tempo e espaço na agenda política para virar realidade, além de resistências antigas, como por parte dos municípios que perderiam receita nessa reforma. Sobre o ruído político recente, o Globo.com acabou de soltar uma notinha que o presidente Bolsonaro teria desistido de pedir o impeachment do ministro Barroso no STF, mas é importante ver se isso se confirma mesmo e para no do Alexandre de Moraes, que já foi pedido, ou se o presidente acaba mesmo dando esse passo. Nesse contexto ainda de conflito, o Valor Econômico traz que há receio de que o inquérito das fake news leve a uma ação contra o vereador Carlos Bolsonaro. Isso é algo importante se monitorar, porque obviamente aumentaria mais a temperatura. Última coisa mais política, hoje o STF retoma o julgamento sobre a autonomia do Banco Central, com consenso nos mercados e formadores de opinião de que eles devem manter a lei como está. Do lado de dados, a confiança do consumidor teve leve recuo em agosto de 82,2 pontos para 81,8. Isso mostra uma certa tendência de estabilização depois de 4 meses de alta, com o recuo do componente de situação atual, foi pressionado por inflação e desemprego, enquanto o componente de expectativa sobre a situação futura, que vinha liderando a tendência de melhoras, ficou praticamente de lado.
Para terminar com uma notícia boa, o ministro da Saúde já anunciou ontem que idosos e imunossuprimidos vão começar a receber terceira dose de reforço da vacina a partir do dia 15 de setembro, usando o imunizante da Pfizer. É isso por hoje, bom dia!